Muito bem, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou nesta sexta-feira o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco sob acusação de desvios de recursos da Eletronuclear. As investigações foram feitas pela Força Tarefa da Lava Jato no estado e estão relacionadas às obras da usina nuclear de Angra 3, que motivaram a prisão preventiva de Temer na semana passada. A Procuradoria da República apresentou 2 acusações formais contra o ex-presidente. Além de corrupção, em uma denúncia ele é acusado de peculato, em outra, por lavagem de dinheiro. Na semana passada, Temer foi preso preventivamente por ordem do juiz Marcelo Bretas no âmbito da investigação que apura os crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Na denúncia, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro diz que Michel Temer era o dono da Eletronuclear, responsável pela indicação do almirante Otton Pinheiro para o comando da estatal. Caberá ao próprio Marcelo Bretas analisar a denúncia. Em caso de recebimento, o ex-presidente vira réu. Além da denúncia, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro justificou o pedido para prender Temer na semana passada e afirmou que vai levar os motivos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, vulgo TRF2, no recurso contra a soltura. Então, só para distinguir os casos, Augusto, Michel Temer virou réu naquele caso da mala de R$500 mil entregue ao ex-deputado e ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures, e agora ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal naquele caso, o mesmo sobre o qual, relativo ao qual o caso que gerou a prisão preventiva dele na semana passada. Isso já era anunciado, a gente comentou aqui no programa que iria acontecer, e o Michel Temer está aí mais enrolado com a justiça do que nunca, principalmente agora que perdeu o foro privilegiado. Augusto. Perfeito. E não custa lembrar que ainda não se chegou ao Porto de Santos, né, que é uma fonte inesgotável de problemas, maracutaias, irregularidades, etc. Fica evidente, né, por essas denúncias agora feitas pelo Ministério Público, que o Michel Temer vai ter uma enorme dificuldade para provar que é inocente, né? É em mais de um processo. E eu queria me fixar me ater um pouco mais a um aspecto que vem sendo ignorado pela imprensa, que perde tanto tempo com fofocas, bobagens que não se materializam e acaba esquecendo coisas muito mais importantes, né? Relevantes e concretas. Eu fico pensando como é que vem sendo tratada aí pelos técnicos encarregados da manutenção essa usina nuclear. Se todas as licitações foram fraudadas, se ela foi dirigida por um corrupto, que é esse almirante aí que o Temer monitorava durante tantos anos, por que se vai acreditar que a empresa encarregada da manutenção trabalha direito? Se todo mundo ali é bandido, por que eles agiriam como se fossem almas tão puras quanto a do Lula? É claro que isso aí pode representar um perigo. Eu não sou alarmista, repito, mas é urgente verificar em que condições está agora essa usina, ou essas usinas estão. É fundamental ver isso, porque, repito, o Brasil não lida direito com represas de rejeitos, não lida com represas de água, não vai lidar direito com usinas nucleares. E isso é uma ameaça gravíssima e mostra que a corrupção não se resume ao crime de roubo. Ela provoca consequências que ameaçam a vida de muitos brasileiros. E que fosse uma vida só ameaçada, isso exigiria a celeridade que não tem havido no caso das apurações em torno do Michel Temer. Eu quero fazer aqui um registro, antes de chamar o Zé Maria Trindade, que o Ministério Público Federal conseguiu captar a mensagem do Temer para o Moreira Franco na madrugada do dia em que ambos foram presos. Para os procuradores, isso indica a possibilidade de conhecimento prévio da operação, quer dizer, de ter havido um vazamento, de ter chegado ao Michel Temer a informação de que ele seria preso. Então, o que declarou o procurador Almir Teubel, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, durante a entrevista à imprensa foi o seguinte, abro aspas, dos 80
86 dias do histórico das ligações, nenhum dos dias houve comunicação de madrugada. Sempre era à tarde e à noite, no máximo até 22 horas. No dia da operação, a comunicação ocorreu a 1h40 da madrugada. Fecho aspas aí para o procurador. E numa das mensagens, o Michel Temer perguntou se o Moreira Franco estava acordado, mas ao tentar ligar não foi atendido. Depois, o ex-presidente Temer avisou que tentou falar com o ex-ministro. Então eles acabaram. O que você acha que eles iam conversar? Pois é, iam conversar sobre o futuro do Brasil, né, Augusto? Para a vida e suas implicações. Eles iam perguntar se tem prova para ocultar e alguma maneira de obstruir a justiça. E apenas mais uma informação, Zé Maria. O Ministério Público Federal também justificou hoje, aproveitou evidentemente essa denúncia para justificar aquele pedido para prender o Michel Temer na semana passada e informou, reiterou o que a gente já havia falado aqui no programa, que vai recorrer ao TRF2 contra a soltura. Eu abro aspas aqui para a declaração do coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo Elage. As prisões eram necessárias naquele momento porque estavam tentando ocultar provas. Em liberdade, podem voltar a movimentar esses recursos. Fecho aspas. Eles repetiram que a prisão é necessária para evitar novos crimes por parte do ex-presidente Michel Temer. Diga lá, Zé Maria Trindade. Pois é, o ex-presidente Michel Temer saiu outro dia, né? Há 2 meses, 3 meses do cargo, então ainda tem sim muita gente na cúpula da Polícia Federal, na cúpula do governo, que é ligada a ele. Evidentemente, eles sabiam, tanto o Moreira Franco como o ex-presidente Michel Temer sabiam da prisão. Olha, o que me assusta é que essas operações são feitas num sigilo muito grande. Até o próprio policial que vai atrás, ele não sabe exatamente qual é a missão. Ele se apresenta, se apresenta, e sai para fazer a missão. Ali na última hora é que se toma conhecimento do que vai acontecer. Eu arrisco aqui a dizer que é evidente que o juiz Bretas vai aceitar a denúncia, ou seja, será o segundo processo em que o ex-presidente Michel Temer será réu. Por que eu digo isso? Porque já quando ele aceitou o pedido de prisão, ele aceitou argumentos do Ministério Público, né? Argumentos fortes de que eles estariam atrapalhando as investigações e até avançou sobre o mérito do processo, indicando realmente que o coronel era laranja dele, de que a empresa realmente poderia ser do ex-presidente e que a filha do ex-presidente, inclusive, estaria envolvida no processo porque sabia da origem do dinheiro e gastou o dinheiro. Enfim, o Ministério Público apresentou e o juiz Bretas aceitou. Então, é evidente que ele deve se tornar réu também, seria a segunda vez, neste processo. E o ex-presidente teve carros, e o Moreira Franco também, carros apreendidos, dinheiro e tal, num sinal claro, isso a justiça já autorizou, sinal claro da justiça antecipando que vê ali o fumus bonius iuris, ou seja, a fumaça do bom direito. Devo antecipar também que esse caso da prisão preventiva vai parar aqui no Supremo Tribunal Federal e o plenário deve discutir, né, como deve ser feita a prisão preventiva, e fico pedindo a Deus para que o Supremo não acabe proibindo a prisão preventiva também. É isso aí, Zé Maria Trindade. A tendência, obviamente, é que o juiz Marcelo Bretas aceite a denúncia do Ministério Público Federal e transforme Michel Temer em réu, ele que decretou a prisão preventiva, que tratava desse mesmo caso e apontou abundantemente na sua decisão a gravidade dos fatos que estavam sendo narrados pelo Ministério Público Federal.